A verbetógrafa, Enfatologia, página 6, última linha. Por favor, aborde a busca pelo saber parapsíquico autodidata. Essa questão do autodidatismo é uma questão muito séria. Porque o que eu vejo? Se a gente, de fato, quer se autossuperar, se a gente, de fato, quer mudar de patamar, quer fazer um trabalho mais sério, não tem como a gente fazer se a gente não adquirir conhecimento. Esse conhecimento, ele não se dá simplesmente através da formação, né, da nossa escola formal, vamos dizer assim, do colégio, da faculdade, daquilo que a gente pode aprender, mesmo nos cursos de pós-graduação, dentro do que você se propôs em termos profissionais. Vamos ampliar isso. O que a gente compreende? A gente compreende que, para a gente poder compreender o outro, a gente precisa ter uma linha de raciocínio muito mais ampliada. Se a gente não estuda e não procura ter conhecimento em variadas áreas, não tem como a gente ter entendimento de vertentes diferentes. Se a gente quer fazer uma abordagem assistencial e a gente observa que aquela primeira abordagem nossa, ela não reverberou, a gente para pensar da seguinte forma: será que a minha comunicação ela foi a mais adequada? Então, quanto mais você tem sua cognição ampliada e, principalmente, a cognição parapsíquica, isso permite que a gente possa fazer abordagens mais assertivas. E também permite que a gente amplie o nosso leque de opções para tentar adentrar lá no micro-universo daquela outra pessoa, para ver se auxilia ela, de alguma forma, a pensar por ela mesma. Eu penso que essa é a melhor forma da gente agir. A gente começar a trabalhar conosco mesmo, trabalhando com as energias, começar a fazer o mapeamento da própria sinalética. Não dá para simplesmente a gente aprender tudo nos livros. E não dá para simplesmente a gente apenas saber aquilo que a gente sabe dentro da nossa escola formal. A gente precisa aliar aí o parapsiquismo à própria intelectualidade. Dessa forma, essa nossa abordagem assistencial, ela se amplia, literalmente. Valéria, Oi. Aqui em cima no B. Por favor, na tua página 7, em sinergismologia, eu não sei se já foi falado sobre o primeiro sinergismo evolutivo, vontade inquebrantável, intencionalidade cosmoética e auto-organização eficaz. A minha pergunta é principalmente sobre a auto-organização eficaz. O que você acha que a gente pode melhorar? Muito boa essa sua pergunta. Obrigada. Porque assim, particularmente, eu acho que o meu nível de auto-organização ainda é muito precário, pequeno, tá? A nível pessoal. O que eu observo? O que eu tenho observado? Que quando você tem uma vida organizada e quando você tem hábitos organizados, você cria uma organização diária, você cria hábitos, você cria uma disciplina, isso tudo potencializa demais. Não basta simplesmente você ter vontade. A vontade, ela é a força propulsora, com certeza, tá? É claro que a sua intenção ela tem que ser a melhor possível, cosmoeticamente falando, dentro do entendimento, e cada um tem um entendimento pessoal, e esse entendimento ele precisa ser ampliado do nível de cosmoética em que a gente está inserido. Mas sem organização íntima, sem organização dos seus próprios pensenes, sabe? Sem você entrar em nível de autoassédio, daquelas ruminações mentais, do pensar mal de você, isso daí não leva você a lugar nenhum, muito pelo contrário. Então, o seu nível de organização ele tem que ser maior, tem que ser nos mínimos detalhes. Eu acho que eu preciso melhorar demais isso. Porque hoje eu consigo compreender que, com um nível de organização maior, você
dá um salto evolutivo muito maior do que você imaginava a princípio. Agora, então, pelo que você está falando, a própria rotina vai fazer com que a pessoa, aos poucos, vá se organizando mais, se ela consegue organizar a rotina pessoal. Isso. Por Entendi. exemplo, vou dar um exemplo, muito bobo, tá? Mas que é do meu dia a dia. Você chega lá para um paciente e fala, olha, é muito importante que você escove os dentes, mas que você use fio dental. Ah, mas por que eu tenho que usar fio dental? Né? Aí você vai e explica o porquê. Porque, olha, entre os dentes não tem como você higienizar só com a escova. Você precisa usar o fio dental. Se você usar o fio dental, você vai eliminar um problema para você futuro. Quando a pessoa compreende isso, passa a ser mais fácil para ela implementar esse hábito no dia a dia. Agora, a gente sabe que implementação de hábito, ele não acontece da noite para o dia. Você precisa ter vontade para isso. Vontade e entender. E uma certa disciplina. Até que você incorpora isso na sua vida. Isso faz parte de uma organização diária. Então, eu dei um exemplo pequeno que a gente pode ampliar para tudo. Inclusive para o processo energético, para o desenvolvimento parapsíquico, para o mapeamento da sinalética, para a utilização, né, das próprias energias e da sinalética assistencialmente falando. Bacana, obrigada. Valéria, aqui no B de novo, alguém tem microfone? Não. Então tá, então vou perguntar. Eu queria que a gente abordou antes a questão da auto-organização. E eu queria que você me ajudasse a estabelecer uma correlação com essa percepção aí do parapsiquismo e a auto-organização. Talvez até trazendo um pouco da tua própria experiência, tua teática, já que o assunto que você trouxe é extremamente importante. Nós já trabalhamos com parapsiquismo, né, em diversas vidas anteriores. Tanto é fato que, nessa vida, determinadas pessoas já nascem com um processo parapsíquico mais aberto do que outros, em função do que já foi trabalhado anteriormente. E aí não importa se é um parapsiquismo cosmoético, homeostático, ou se é todo destrambelhado, mas o fato é que diversas pessoas nascem nessa vida com um processo maior. Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos falando aqui? Que a gente entende que o parapsiquismo, que a gente realmente compreende e precisa atuar, é aquele parapsiquismo maior, assistencial. Como é que a gente vai realmente atuar de forma assistencial? Se a gente tiver mais lucidez para todo o processo, se o nosso discernimento for mais ampliado, se a gente tiver uma maior recuperação de cons nesse sentido, tá? E o que eu percebo? Não basta só querer, só ter vontade. É preciso agir para que a gente possa desenvolver esse parapsiquismo cosmoeticamente e interassistencialmente. Então, nesse sentido, a auto-organização ela é fundamental. Não tem como você desenvolver parapsiquismo se você não domina o processo das energias. Não tem como você desenvolver o parapsiquismo e usá-lo de uma forma séria e assertiva se você não mapeia a sua sinalética. Primeiro tem que entender. Saber mapear, entender, para conseguir utilizar. Então, a organização, ela é fundamental. Quando a gente tem alguma dificuldade de organização, eu acho que vale a pena começar até com a organização intrafísica, e vai estendendo aí nos diversos aspectos da sua própria vida. Valéria, você pode ajudar, então, no sentido de trazer um pouco a tua experiência, como foi feito esse teu mapeamento energético? Você abriu arquivos no computador? Como é que você foi trabalhando isso? Eu não usei nenhum arquivo de computador. Eu gosto muito de anotar. Okay. Tá? E eu utilizo muito, não é simplesmente o trabalho energético diário, apenas propriamente. Eu utilizo muito a docência, como eu já falei anteriormente, tá? Que me auxilia a ver como eu era antes, como eu estou e aonde eu quero chegar.
E eu uso muito o meu consultório como laboratório pessoal, pelo que acontece lá, pelas pessoas, às vezes pelos perfis que aparecem, o que eu acho que eu já consigo fazer dentro das minhas limitações, de que forma que isso repercute, qual o resultado que eu observo nas pessoas que são atendidas ali. Eu já trabalho, eu sou formada há muitos anos, tá? Eu já tenho 27 anos de formada, trabalhando em consultório. Eu me lembro como era antes e como é hoje em dia. E não apenas as pessoas que são atendidas, mas o meu entorno ali, das pessoas que também trabalham junto comigo. Uhum. Então, eu faço esse mapeamento porque eu utilizo isso para mim como laboratório pessoal. Mas isso aí é meu. Entendi. Uhum. Ok. Obrigada. Olha, nós esperamos, então, mais pelo menos uns 100 verbetes, né, da parte dela. Que você dá muita confiança para os outros, você é tranquilona, assim, assentada, muito autossuficiente. Confiamos nisso, ok? Valéria, Pois não? na página 8, no paradoxo, você colocou um paradoxo. Você pode desenvolver? O paradoxo, erudito eletronótico veterano e o amador parapsíquico. Nós temos diversos expoentes dentro do elenco aí de consins ao longo da nossa história, verdadeiros eruditos, mas extremamente ainda fisicalistas, intrafísicos, né? Sem vivência multidimensional, sem percepção do próprio parapsiquismo, um parapsiquismo embutido. Por quê? Porque é tão vincado na própria matéria, no dia a dia, no trabalho, nas conquistas pessoais, egóicas. A gente vive um mundo atual em que, quanto mais conquistas pessoais, mais a pessoa se torna proeminente. E isso é extremamente valorizado. Isso intrafisicaliza as pessoas de uma forma geral. Agora, nesse paradoxo aí está aí, o amador parapsíquico. O que a gente compreende? Que vale muito mais um pequeno lampejo do parapsiquismo e que a pessoa... Espera aí, eu acho que eu já vou começar a valorizar, porque isso daqui é algo diferente. Vale mais isso do que você ser simplesmente um erudito totalmente eletronótico, por causa dessa visão míope da nossa vida. A nossa vida ela é multidimensional. Ela é multidimensional, ela é interassistencial e não dá para a gente fugir disso. O fato da gente não ver, não perceber e não sentir não modifica em nada. Então, aquela pessoa que já valoriza, por menor que seja, ela já tem muito menos miopia do que aquela que, por mais erudita que seja, só vê essa dimensão aqui física nossa. Tá ok, muito obrigada.